oportunidade para você ou conhecer, se aqui você ainda não conhece, ou de voltar a frequentar o Cine Brasília, eu repito, hoje a partir das 7 horas da noite, terça-feira, 4 de novembro. 7h41, hoje é terça, Alexandre Assi está com a gente aqui. Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças pessoais. Um oferecimento Colégio Marista João Paulo II. Matrículas abertas. Alexandre Assi, sempre às terças-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, nos ajudando a entender um pouco sobre a vida financeira e quem é que não precisa aprender, hein? Toda semana, quiçá todo dia, um pouquinho mais sobre dinheiro, sobre realização, sobre sonhos, sobre escolhas. Assi, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver até com essa minha iniciação aqui. Por que a gente fala de dinheiro todo dia, mas quase ninguém entende de verdade? Que história é essa? Bom dia. Olá, Diego, bom dia. Você tem se tornado nosso grande guru financeiro. Estou aprendendo com você. Trazendo de maneira simples e recorrente, né, como é importante a gente falar sobre esse tema. E como você trouxe, né, hoje a gente vai mostrar que é uma palavra comum no nosso dia a dia. A gente fala o tempo inteiro de dinheiro, como é que está o preço da gasolina, seu cartão que venceu, o Pix que não entrou, o salário que infelizmente foi mais curto do que o mês. Mas quando a gente fala de entender efetivamente do próprio dinheiro, fazer ele crescer, fazer ele durar, a gente percebe que, infelizmente, grande parte da população não entende na prática. Para você ter uma ideia, Diego, tem uma pesquisa da FEBRABAN que mostra que 55% dos brasileiros admitem que entendem pouco ou nada sobre educação financeira. E é muito curioso, né, acharmos que a gente está cuidando bem do dinheiro se realmente a gente não entende na prática como ele deveria caminhar dentro da nossa vida. Mas hoje vamos falar um pouquinho disso para que o nosso ouvinte está cada vez mais experiente e entendedor disso, para que a gente possa cuidar bem do dinheiro, né? Vamos lá então, Alexandre Assi aqui com a gente, 7h43, você que nos acompanha no rádio pode nos acompanhar com imagens, também no YouTube, em Jornalismo Nova Brasil, está lá o nosso canal com essa transmissão ao vivo agora para você. Alexandre Assi, saber que precisa cuidar do dinheiro, eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, viu? Se a gente fizer uma ampla pesquisa aqui com a nossa audiência da Nova Brasil, todo mundo vai dizer que sabe que precisa cuidar do dinheiro. Mas saber que precisa não é o mesmo que cuidar do dinheiro, né, Assi? Olha que interessante, Diego. O problema não é falta de vontade, é falta de método, de clareza. E muitas vezes, vou copiar uma palavra forte que você traz todos os dias ao final, né, de toda a sua participação na rádio, tem que ter coragem. Coragem para olhar o extrato, coragem para encarar, né, a fatura do cartão e admitir que muitas vezes aquele está tudo bem, na verdade, não está tão bem assim. Então, muitas vezes, a grande massa da população passa, né, a sua vida pagando incêndio, paga conta todo mês, né, e repete esse ciclo, né? A gente tem um livro super conhecido, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e lá ele fala que fica dentro daquele ciclo dos ratos. Você corre atrás do que você precisa o tempo inteiro e nunca para refletir, planejar e automaticamente o dinheiro acaba controlando você e não você controlando o dinheiro. Então, a educação financeira, Diego, não começa do investimento. Ela começa da consciência para saber para onde o dinheiro deve ir. Então, quando você toma a rédea, toma, né, essa parte de direcionamento da sua vida financeira, tudo muda. Então, você sai desse ciclo e passa a fazer com que o dinheiro esteja dentro do seu patamar de vida, que a gente já falou várias vezes aqui nas outras colunas, que não é a coisa mais importante, mas é a ponte que vai nos levar às nossas realizações. Alexandre Assi, o mundo digital, rede social, ou o mundo digital como um todo, a tecnologia, o avanço da tecnologia, isso piorou a nossa relação com o dinheiro? Quem tem dinheiro físico na carteira agora, quem está indo trabalhar, levanta a mão. Tem certeza, grande massa da população hoje utiliza, né, o dinheiro digital. Então a gente parou de ter aquela dor de tirar alguma nota da carteira, entregar para alguém, receber um troco e ao final do dia não ter mais aquela parte física. Hoje tudo é com um clique, né? Um confirma.
E isso dói muito menos. Essa facilidade que o Pix, né, o parcelamento trouxeram, né, na nossa vida atual é ótima. Mas o cérebro, ele entende, Diego, que se é fácil, é leve. E a gente não percebe muitas vezes que a gente vai gastando de pouquinho em pouquinho. E quando olha para o saldo, a gente fala, opa, para onde meu dinheiro foi? Então, o que a gente tem que fazer para que isso, né, seja evitado? Fazer com que o dinheiro se torne visível novamente. E é uma prática que é falada recorrentemente, mas a gente sabe que poucas pessoas utilizam, né? Então, é mais uma vez, controlar. Use aplicativos, a gente tem uma variedade muito grande dentro do mercado para que possa te facilitar esse controle. E se você preferir ser old school como eu, usa o caderno, né? Usa a tão famosa planilha do Excel para que você possa entender todo esse caminhar do dinheiro. Uma coisa super interessante, Diego, é que quando você não olha para o dinheiro, tudo que não é visto não é lembrado. Então, mais uma vez... Vale para o dinheiro também, essa máxima. Sem dúvida nenhuma. Esse controle recorrente e diário vai te trazer essa percepção clara para, poxa, estou dentro da perspectiva que foi planejada, fugir um pouquinho do meu orçamento, não tem nenhum problema em relação a isso, mas se você entende, visualiza, fica fácil voltar para o seu caminho decidido lá atrás. Então, esse planejamento financeiro, esse olhar e fazer com que o dinheiro se torne perceptível novamente, vai te proteger aí de entrar muitas vezes no endividamento, que é um grande problema aí da massa brasileira. Alexandre Assi, eu nunca tinha pensado por essa ótica. Que coisa maravilhosa, ouvinte. O Assi está dizendo então que quando a gente tinha um dinheiro físico, você recebia lá uma bolinha de dinheiro, né, ali amarrado na liga, não era? Verdade, verdade. Você ia gastando aquele dinheiro, você ia vendo, ó, o dinheiro está acabando. Ainda tem um pouquinho. Não, mas ainda tem R$100 aqui na carteira. Não, vai acabar, não vai. Agora não. Como o dinheiro é virtual, a gente não consegue ter... Você sabe que isso me fez lembrar? Certa vez eu fiz uma viagem internacional com a família e hoje em dia hoje não precisa nem você comprar aqueles cartões de antigamente, nem comprar dinheiro. Hoje você vai com o seu cartão mesmo... Tem a questão do IOF, mas tem outras saídas hoje, esses aplicativos, tem mais facilidade, né? Na época não tinha ainda essa viagem especificamente, e eu fiz o seguinte, eu comprei o dinheiro, era dólar, comprei o dólar aqui no Brasil, estabeleci com a esposa quanto que a gente ia gastar por dia, e olha o que eu fiz, a gente pegou envelopes, colocou o dia 4 de novembro, aí colocamos lá o valor dentro daquele envelope. Dia 5 de novembro, colocamos o valor do dinheiro físico. Quando o dinheiro acabava, a gente falava, ih, cara, vamos ter que pegar do dia seguinte aqui, um dinheirinho do envelope do dia seguinte. Mas no dia seguinte nós vamos saber que nós vamos começar o dia com menos dinheiro do que a gente tinha planejado para essa viagem. Deu tudo certo. A gente finalizou a viagem com o dinheiro sobrando lá no último envelope e a gente acabou fazendo uma compra lá de algo supérfluo. Mas me ajudou muito. Não sei se eu vou conseguir fazer isso do ponto de vista operacional toda a viagem, mas tá dentro desse raciocínio, né? Mas, Diego, quando você fala, né, do digital, ele traz muito conforto. E, enfim, tem que ser utilizado. A tecnologia é favorável ao ser humano. Mas essa percepção e comportamento do envelope, ele funciona de qualquer forma. Hoje é até mais fácil, né? Digitalmente você tem lá a composição consolidada mais rápido. Foi a decisão de quanto eu posso gastar diariamente e fazer o controle. Não adianta só planejar sem controlar. Quando você faz essa somatória dessas duas ações, você vai chegar nesse resultado de curtir muito fortemente a viagem e normalmente sobrar dinheiro já para a perspectiva da próxima. Então são ciclos positivos de utilização do dinheiro. Então essa prática que você fez lá atrás, eu acho que tem que ser perpetuada para tudo. Se nós entendemos que a gente vai ter envelopes diários para quando eu posso gastar, que é o nosso tão famoso orçamento financeiro, vai facilitar bastante. E quando a gente extrapola, que é o grande problema, você vai ter uma percepção imediata. E se você tem isso de maneira imediata, você consegue consertar, ajustar e voltar para dentro do seu limite, fazendo com que o dinheiro esteja dentro do seu papel. Nos ligar ao que é importante para a nossa vida. Alexandre Assi, 7h51, você que está nos ouvindo aqui na Nova Brasil, toda terça-feira o Assi está aqui com a gente falando sobre a nossa vida financeira.
Quando a gente fala de dinheiro, é sempre um assunto muito, muito complexo. Não é tão simples a gente fazer avaliações. Tem gente que não tem condição, ponto. Mas tem muita gente, a gente tem uma audiência enorme de servidores públicos aqui na Nova Brasil, e você já trouxe isso aqui pra gente. Muitas vezes os mais endividados são aqueles que têm uma condição melhor de vida, ganham mais, têm uma renda mensal satisfatória, e ainda assim são pessoas que se enrolam financeiramente, estão com dívidas, estão enrolados, estão girando cartão, estão no cheque especial. Às vezes você bate o olho e você fala, puxa, essa pessoa não deve estar bem, né? Porque se as finanças não estão em dia, alguma coisa também na vida dela não está bem. Cuidar do dinheiro é cuidar de si mesmo, Arce? Olha que interessante, Diego. Lidar com dinheiro, né, no fundo, não é lidar somente com esse material físico, é o comportamento. Então a gente sabe que a gente gasta por emoção, por recompensa, por ansiedade, por né? Vaidade. Por vaidade, muitas das vezes. Mostrar para os outros que a gente está podendo gastar, né? E o que não está resolvido na nossa vida, muitas vezes a gente vai lá e emprega dentro de um débito, de um gasto, descontrolando, né, todo esse orçamento planejado. Então, muita gente fala assim, hoje eu preciso relaxar. Vou lá e gasto dinheiro de maneira desnecessária. Hoje eu vou comemorar, porque a coluna foi excelente. Também muitas vezes coloco ali um gasto do qual não estava previsto, né? Então, não tem planilha financeira que vai resolver quando a emoção guia o nosso bolso. A gente tem que tirar essa parte emocional para que a gente possa entrar com a parte racional quando a gente fala de dinheiro. Você percebe que todas as vezes a gente tenta buscar um pouquinho da economia tradicional, é o mais e menos, quando a gente fala da economia comportamental, que é muito complexo, a gente não consegue resolver do dia para a noite. Mas quando você entende o que é importante para você de maneira individual, mais uma vez, você assume o controle. E a partir desse controle, a gente faz com que o dinheiro nos permita, Diego, a coisa mais importante dessa vida, o poder da escolha. A partir desse momento que você entende e você tem esse poder, facilita bastante e você começa a valorizar e cuidar mais dele. De maneira alguma eu vou falar para não gastar. Nunca vou falar isso. Eu tenho até um preceito que eu falo. Economizar não funciona. Por quê? Porque eu entendo que a priorização, o poder de escolher o que é importante, para mim, vai trazer uma saúde financeira e o ciclo positivo do dinheiro fazer que a gente possa, né, realizar o que a gente faz sentido na nossa vida. Puxa, que papo bacana. Alexandre, se a gente vai concluindo por aqui, a gente poderia finalizar com o meu bordão mesmo, coragem, né, para o nosso ouvinte colocar tudo isso em prática, mas quero ouvir tua conclusão também. E é isso mesmo, Diego. Hoje vou copiar um pouquinho, é muita coragem para que você possa trazer cor para o seu dinheiro. Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças pessoais. Um oferecimento Colégio Marista João Paulo II. Matrículas abertas. Jornal Nova Brasil. E o tempo? Olha, eu não sei o seu gosto, viu, ouvinte, mas eu adoro um diazinho assim. Vitor Gabriel, tem como colocar no YouTube?